O livro de Tiago tem tantas mensagens poderosas. Meu Deus, eu me delicio lendo esta palavra do nosso Deus. Como Deus é maravilhoso e nos ensina como o Espírito Santo ungiu a vida de Tiago, inspirou ele para escrever-nos coisas tão preciosas. Veja o que diz o versículo 19 do capítulo 1. Meus amados irmãos, lembrando que a carta de Tiago, assim como toda a Bíblia, foi escrita para irmãos, para aqueles que já creem no Senhor Jesus. Muito importante, você ainda não é convertido, não tem Jesus no teu coração, a Bíblia é um livro para você, é um livro comum muitas vezes. E era o que acontecia comigo lá atrás, quando eu até lia a Bíblia, mas era um livro fechado, eu não entendia o que estava escrito. Mas quando eu abri meu coração para Jesus, a palavra também se abriu para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Tão importante. Então veja o que diz Tiago. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Ou seja, pense sobre isso. Reflitam sobre isso. Medite sobre isso. Sejam todos prontos para ouvir. Temos 2 ouvidos para ouvir. E além do ouvido externo, tem também o ouvido interno, né? Então nós temos que aprender a ouvir muito bem, muito bem. Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja a importância, irmãos, de nós estarmos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, para falar conosco, para nos ensinar. E não só o Senhor Jesus, nós podemos aprender tanto quando nós temos ouvidos para ouvir, quando podemos ouvir. Então todo homem esteja prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Você percebe que normalmente é ao contrário? Nós estamos tão prontos para falar, temos tanta facilidade em querer explicar o que nós sabemos, o que nós entendemos. Não. E a pessoa vai falar alguma coisa, a gente já vai, não, eu queria dizer isso, e fala tudo. Né? Ao invés de ouvir, né? Esteja pronto para ouvir. Como é importante nós ouvirmos, aprendermos com o nosso Deus, aprendermos com a palavra, a sermos bons ouvintes. Bons ouvintes, todo homem, pois, toda pessoa, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você ficar irado, você falar alto, você se gesticular, você dizer, não, eu tenho razão, e se ira. Não produz a justiça de Deus. A ira, na verdade, pode trazer pecado. Por isso, Efésios diz, o apóstolo Espírito Santo nos ensina lá em Efésios, todo homem esteja... não, aqui é que fala, todo homem esteja pronto para ouvir. Mas lá em Efésios diz o seguinte, para nós estarmos atentos, irmãos, para não irar-se, mas não pecar, não deixar o sol se pôr sobre a tua ira. Você pode até se irar, mas o cuidado muito grande é para que essa ira não se transforme num pecado, né? Nós aprendemos como o pecado nos faz mal. Então, atente para isso, pense sobre isso. E mais uma vez, eu quero repetir o texto, porque o texto já explica por si mesmo. Não precisamos nem falar muito, apenas meditar e ouvir, porque ele diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, pense sobre isso, reflita sobre isso, medite sobre isso. Todo homem, toda pessoa, esteja pronto para ouvir, seja pronto para ouvir, não queira falar tanto, não queira explicar tanto. Às vezes as pessoas querem explicar as coisas que nós não pedimos para explicar. Nós não queremos, não estamos perguntando, mas a pessoa quer explicar, não por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, fale menos, quanto menos falar, melhor. Né? Há alguém que diz assim que as palavras às vezes valem pratas, mas o silêncio vale ouro. Muitas vezes é tão bom quando a pessoa fica quieto, diz Provérbios, né? Até o tolo se passa por sábio
se ele ficar quieto. Mas falar muito, querer explicar, querer justificar, não é o caminho, queridos. Não é esse o caminho. Procure ouvir mais, procure aprender mais. Se você ainda não entende, se o teu ponto de vista é diferente, eu tenho percebido isso. Tenho percebido que muitas vezes a pessoa está falando, eu já tenho uma solução para o caso, mas como é bom ouvir, e já tenho aprendido tanto em esperar a pessoa terminar de falar, e às vezes até perguntar mais uma vez, mas você entende dessa maneira? Como é que você entende mesmo? Então a pessoa vai falando, vai explicando, e aí a gente acaba até se convencendo que a nossa maneira de falar, de pensar, estava errada e a pessoa estava com a razão, não é? A pessoa estava com a razão. Então, preste bem atenção nisso. Esteja pronto. Pronto para quê? Para ouvir. Amém? Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Este é o caminho. Ainda mais, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Não é porque você está falando mais alto, não é porque você está mais irado, não é porque você está com mais argumento que você está com a razão. Não. O juiz vai julgar segundo a justa justiça, o nosso juiz. Então, importante nós atentarmos para isso. Amém, amados? Importante nós termos um bom coração para ouvir bem, bons ouvidos para ouvir bem, coração para entender, né? Refletir e boca para calar-se, para falar somente aquilo que for necessário. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Vamos orar, vamos ter aquele tempinho gostoso de falar com o nosso Deus. Se você quiser, feche os teus olhos, se você puder, e vamos falar com Deus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, eu venho te agradecer mais uma vez pela porção da tua palavra que acabamos de ler, que tanto nos ensina, que tanto nos orienta, que tanto nos mostra como é que nós podemos viver nesta vida cheios de sabedoria, de entendimento, de compreensão. Eu te agradeço, meu Deus. Peço que o Senhor tenha misericórdia de minha vida e me ajude a cada dia a aprender mais, a ouvir mais, a falar menos, a me irar, a nunca me irar. Eu te peço isso, meu Pai. Oro nesse instante por cada um dos teus filhos e filhas que estão passando por tribulações. Senhor, nós temos notícias de pessoas que estão vivendo dias tão difíceis. Senhor, eu oro por elas, eu clamo por elas. Eu clamo que o Senhor coloque tuas mãos sobre esta família, meu Pai. Esta família que nós assumimos o desafio de orar por eles todos os dias. E assim estamos cumprindo, orando, pedindo que o Senhor, meu Deus, traga paz, traga libertação, opere, meu Deus, milagres nesta casa, nesta família tão linda. Eu clamo por isso, meu Pai. Eu te peço, já te agradeço, porque Tu és um bom Deus. O Senhor prometeu em Tua palavra, pode me pedir que eu te darei. Aleluia. Peça-me e eu te darei. Então eu venho te pedindo paz para este lar, venho te pedindo saúde para esse corpo, venho te pedindo, meu Deus, que o Senhor venha trazer a prosperidade para esta vida que está vivendo momentos tão difíceis financeiramente falando, economicamente falando. Venho te pedir, meu Deus querido, que o Senhor traga libertação para esta casa e a Tua justiça reine, o Teu reino venha, a Tua glória resplandeça. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Eu te glorifico, Pai. E já, mais uma vez, te agradeço por todo o bem que nos tem dado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. E lembre-se, tardio para falar, pronto para ouvir. Amém? Um forte abraço.